Olá! Hoje a gente vai embarcar numa jornada fascinante. Uma jornada que começa, olha só, no nosso prato e termina lá no mundo microscópico das moléculas. Prepare-se para descobrir o segredo que conecta o pão que comemos à madeira de uma árvore. Vamos revelar um dos blocos de construção mais essenciais para a vida aqui na Terra. Parece uma pergunta meio estranha, não é mesmo? Açúcar, pão e madeira. Um é doce, o outro é macio e o terceiro é super rígido. O que eles poderiam ter em comum? Pois é, a resposta é surpreendente e é o tema da nossa análise de hoje. E aqui está a resposta: carboidratos. Esse é o nome do grupo de moléculas que a gente vai explorar. E eles são muito, mas muito mais do que só uma parte da nossa dieta. Eles são, literalmente, os blocos de construção fundamentais para quase todos os seres vivos que existem. Para a gente entender como é que estruturas gigantescas como o amido ou a celulose são construídas, a gente precisa começar pelo comecinho, pela peça mais fundamental de todas. É tipo aprender o alfabeto antes de tentar ler um livro, sabe? Pode até parecer simples demais, mas essa é uma regra de ouro na biologia. Toda a complexidade impressionante que a gente vai ver aqui hoje, tudo isso se origina de uma única e modesta unidade. Esse é o nosso herói, o ponto de partida para absolutamente tudo. E aqui está ele, o nosso herói, o monossacarídeo. O nome parece complicado, eu sei, mas significa simplesmente um açúcar. A melhor forma de pensar nele é como uma única pecinha de Lego. Sozinho, ele é simples, mas o potencial que ele tem para construir coisas incríveis é imenso. Beleza. Agora que a gente já conhece a nossa peça fundamental, a pergunta é: o que acontece quando a gente começa a encaixar essas peças umas nas outras? Olha, o processo é bem direto. A gente pega um monossacarídeo, junta com outro, e uma ligação química une os dois. Simples assim. De duas peças separadas, agora a gente tem uma única estrutura. E essa estrutura de dois blocos tem um nome, disacarídeo. O di ali significa dois. Sabe o açúcar que a gente põe no café? É a sacarose, um disacarídeo super famoso. O ponto principal aqui é que já estamos vendo a complexidade aumentar passo a passo. E se a gente continuar adicionando peças? Se tivermos uma cadeia curta, com algo entre 3 e 10 unidades, aí o nome é oligosacarídeo. Eles são tipo uns mini projetos de Lego, sabe? Super importantes para várias funções nas nossas células. Mas a natureza não para em 10, não. Agora, vamos para as grandes ligas. É aqui que essas pequenas unidades de açúcar se unem para formar algumas das maiores moléculas do mundo vivo. E aqui a escala se torna simplesmente impressionante. Não estamos mais falando de 2 ou 10, estamos falando de milhares. Milhares de blocos de açúcar, todos ligados em uma única e gigantesca cadeia. Bem-vindos ao mundo dos polissacarídeos. Poli significa muitos. É aqui que a mágica realmente acontece, sabe? Essas são as megaestruturas. O amido numa batata, a celulose numa árvore, tudo isso são polissacarídeos. E este ponto aqui é crucial, porque nem todos os polissacarídeos são iguais. Se a cadeia é feita do mesmo tipo de peça de Lego, repetidamente, como a gente vê aqui do lado dos homopolissacarídeos, a estrutura fica bem uniforme. Mas e se misturarmos peças diferentes, como no lado dos heteropolissacarídeos? Aí a estrutura muda. E essa pequena diferença na construção resulta em funções biológicas completamente diferentes. Então, vamos só recapitular rapidinho nossa jornada de construção. A gente começou com uma peça, o monossacarídeo, juntamos duas para fazer um disacarídeo, adicionamos mais algumas para ter um oligosacarídeo e então conectamos milhares para construir os imensos polissacarídeos. É uma progressão lógica, do mais simples para o mais complexo. Para fechar, fica aqui uma pergunta para a gente refletir. Tanto o amido da batata quanto a celulose da madeira são polissacarídeos, e os dois são feitos de glicose, então por que um deles nos alimenta e o outro não? A resposta está na forma como essas milhares de peças de Lego estão conectadas. Mas, bom, isso já é história para outra análise. Até a próxima!